Fala pessoal, o Internacional venceu por 2-1 do Santos e ganhou o primeiro jogo fora de casa no Brasileirão. E justamente num confronto direto, Inter que abriu 2-0 e no final o Santos descontou. Com esse resultado, o Inter está em 10º lugar com 20 pontos, está a 6 pontos da zona de rebaixamento e está a 5 pontos do G6. O Inter que com isso chegou a 3 vitórias seguidas e em 3 jogos só tomou um gol, que foi esse contra o Santos no final da partida, porque foi 1-0 contra o Vitória e 1-0 contra o Ceará. O Colorado, que ainda está longe de fazer uma partida, nossa, que partida do Inter, mas está evoluindo aos poucos. Por exemplo, Thiago Maia como primeiro volante está crescendo na função. O Bernabé está retomando o ritmo. Bryan Aguirre está jogando muita bola. A zaga com Vitão e com Vitor Gabriel está protegendo bem o sistema defensivo. O Colorado, aos poucos, o próprio Carboneiro, vem crescendo. Esse foi o primeiro gol que ele fez após a parada do Super Mundial. O Alan Patrick sendo protagonista, foi protagonista contra o Ceará, novamente foi protagonista, dando uma bela assistência para o Carboneiro, que driblou e fez um golaço. Já o gol do Borré foi de pênalti. E não foi qualquer adversário não, porque por mais que o Santos esteja na zona de rebaixamento, é um time que é histórico, é difícil na história do confronto vencer na Vila, tanto é que o Inter não chegou a vencer 5 vezes na história no total, foi 4 vezes que venceu como visitante na Vila. E também tinha o Neymar, que por mais que o Neymar não seja o mesmo de outros momentos, ainda assim é um jogador que ajuda no pensamento da articulação do time, que ainda tem um bom acabamento, mas o Inter conseguiu anular bem o Neymar. E em relação à sequência de jogos, o próximo jogo é contra o Vasco em casa. Só que daí provavelmente o Inter deve preservar alguns jogadores, pensando na Copa, porque no próximo meio de semana enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil. E o Internacional, caso consiga ganhar do Vasco, já seria a 4ª vitória seguida. Enquanto isso, o Fluminense vem de um momento estável, porque nos últimos 3 jogos foram 3 derrotas. Tudo bem que eram adversários difíceis, o Fluminense enfrentou o Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, mas realmente não está no momento legal e perdeu o Arias. Então é importante o Inter chegar com confiança, e lembrando que o primeiro jogo do confronto é em casa, então é importante o Inter também conseguir um bom resultado. E isso também está mostrando que quando o Inter foca no Brasileirão, o Inter, o time titular, tem um bom time. Eu defendo isso nos meus debates, que o time do Inter basicamente tem uma qualificação entre os 5 melhores. O problema é que o elenco do Inter assim, não é tão bom. O Inter falta opções. Mas eu tenho que elogiar que o Luiz Otávio, que é um garoto da base, vem entrando bem. E ontem entrou bem de novo, ajudou na contenção. O Inter tem alguns jogadores que ainda estão sendo questionáveis, como é o caso do Valencia, que perde muitos gols. E na segunda etapa, o Internacional ele faz aquelas substituições que é muitas vezes 6 por meia dúzia, ou até cai um pouco o ritmo. Mas quanto o jogo no total, o Inter mereceu, porque o Inter foi melhor nos primeiros 20, 30 minutos do primeiro tempo e melhor nos primeiros 20, 30 minutos do segundo tempo. Mas foi um jogo equilibrado que o Inter ganhou nos atalhos, na experiência, em caprichar quando surgiu as chances. E também esse jogo que ficou marcado pelo Neymar discutindo com o torcedor. Isso mostra o momento que está o Santos, que o Santos jogou a Série B no ano passado, está brigando para não cair, e o Neymar, querendo ou não, quando veio a expectativa era subir o patamar, daqui a pouco o Santos brigar por coisas mais altas, mas o Santos já está eliminado da Copa do Brasil, por fim da Série B não disputa competição internacional e está fazendo um Brasileirão sofrível. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que acharam dessa partida? Deixa aqui nos comentários, lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Barbearia Independência e vocês podem acompanhar o repórter Matheus Wolff no TikTok, no Instagram e no canal do YouTube Repórter Matheus Wolff. Eu achei uma partida nota 6,5, 7. O Inter ainda tem que crescer,
Mas é bom que o Inter está evoluindo nessa sequência.